medicamentos não, como é que eu posso dizer? Os medicamentos para diabetes tipo 2, alguns injetáveis, mas ainda não a insulina, né? Aqui são algumas recomendações da diretriz de 2022, já tem a de 2023, só que a de 2023 ela não está mais em PDF, ela está fragmentada no site. Então você clica, diabetes tipo 2, aí vai aparecer, é difícil até para imprimir, mas tem já, e mudou pouca coisa. O que mudou eu trouxe para vocês aqui durante esses slidezinhos aqui, foi a de 2023, mas algumas recomendações são as mesmas, tá? Então, medidas do estilo de vida, né, são as recomendações, alimentação, atividade física. Então, as mudanças do estilo de vida vão ser a base para todo paciente com diabetes tipo 2. Então, tem a parte do tratamento não medicamentoso, que é muito importante, e a parte do medicamento, que também é muito importante, tratamento medicamentoso. Um dia desse, um paciente chegou e falou assim para mim: doutora, como é que eu estou conseguindo controlar? Eu parei de tratar. Porque como é que eu estou conseguindo controlar agora a minha glicose se eu não estou mais tratando? Aí eu falei: você está tratando? Não, doutora, a senhora suspendeu os meus medicamentos. Como pode? Você emagreceu, você perdeu mais de 10 quilos, e você está fazendo o tratamento, sim, não medicamentoso. Mas se você deixar de fazer o tratamento não medicamentoso, a sua glicose volta a subir. Então, faz parte do tratamento. Esse tratamento não medicamentoso é muito, muito importante, é a base. Então, não subestime isso do paciente, entendeu? Não desvalorize o exercício e a alimentação, porque todo mundo agora fala que tem exercício e alimentação, acaba que fica banalizado, né? Mas não, gente, é muito importante. Anteontem eu também atendi um paciente, não era diabético, esteatose hepática, grau 3, ele tem 48 anos. Durante uns 10 anos ele recebeu esse diagnóstico de esteatose hepática e nunca falaram para ele, assim, claramente do risco de cirrose. E ele falou assim: ah, doutora, todo mundo precisa emagrecer, né? Todo mundo, quando vai no médico, o médico sempre fala, precisa emagrecer. Quer ver? Ele me perguntou: a senhora acha que a senhora precisa emagrecer? Aí eu falei: toda mulher quer emagrecer 2 a 3 quilos, então eu acho, ele tá vendo? Então em algum lugar alguém não vai falar para ele emagrecer? Então quando eu ia e o médico falava: olha, você tem que emagrecer e fazer dieta. Então ele não... todo mundo precisa emagrecer, então aquilo ali não me gerou uma mudança. Por que ele estava fazendo essa reflexão? Porque ele fez um exame chamado elastografia, que eu pedi, e veio um grau de fibrose 3, né, que é um grau de rigidez hepática grande já, pelo tempo de inflamação, esteatose hepática, steatohepatite não alcoólica. Então ele já chegou no grau de fibrose. Então o questionamento dele era: por que não me falaram que daria cirrose? Né? Ou seja, se alguém tivesse falado isso e falado que o tratamento, não é só perder peso e fazer uma dietinha, não, é tratar. Hoje eu vou prescrever para o senhor um tratamento para esteatose hepática. Por que você vai passar de remédio? Não medicamentoso. Mas tá aqui, ó, educação alimentar, atividade física 5 vezes por semana, escreva, isso é um tratamento, isso é uma receita médica, né? Faz diferença na vida do paciente. Claro que agora ainda é reversível, ele vai emagrecer, tive que passar medicamento agora, com gordura, com esteatose, mas valorizem, essa parte não é só uma recomendaçãozinha besta, não. O tratamento não medicamentoso, ele mantém muitas vezes o paciente em remissão do diabetes, quando é inicial, quando é não insulino dependente, quando não é o tipo 1, mantém em remissão. O tipo 1 também tem que fazer mudança do estilo de vida, mesmo que ele seja magro? Sim, onde ele vai engordar também, ele pode sempre estar usando muita insulina, corrigindo muito, sem fazer alimentação saudável, sem dieta, sem exercício, ele vai ganhar peso e vai ter resistência insulínica, tá? Então tem que ter também. É recomendável que a decisão do medicamento seja individualizada, considerando eficácia, risco de hipoglicemia, proteção cardiovascular, proteção renal, efeitos sobre o peso, tolerabilidade, custo, potenciais efeitos adversos e preferência do paciente. Quando vocês forem responder a questão da prova, é isso aqui que eu quero, tá? É isso aqui. Eu quero que você lembre do caso do paciente não só como uma meta, mas que você veja, ele tem maior risco de doença cardiovascular? Ele já tem doença cardiovascular? Qual que é a minha primeira opção?
Eu quero proteger o coração, eu quero proteger o rim. Quais são as minhas duas opções? O peso, ele é magrinho, eu vou dar para ele análogo de GLP-1, quando ele já tem um MC de 27, 25, não, exagerei, 23, 27 dá para usar, é sobrepeso, mas 23, 22, 21, paciente muito magro, apesar do benefício cardiovascular e renal, a perda de peso vai ser muito grande, às vezes ele já perdeu muita massa muscular. Tem um outro também, proteção cardiorrenal, que não perde tanto peso assim, inibidor da SGLT2. Custo, tolerabilidade, efeitos adversos e preferência do paciente. Gente, você adora o análogo do GLP-1, mas até então hoje já tem oral, mas vamos supor que não existisse ainda o oral, só tinha injetável, o paciente não quer medicamento injetável. Então, você tinha que mudar a classe. Hoje não, hoje tem oral, tá? Então, hoje tem análogo do GLP-1, que é Ribelsus, via oral, mas antes não tinha. Daí eu tinha que trocar uma classe maravilhosa, mas eu tinha que respeitar a preferência do paciente, tá? Em adultos com DM2 sintomáticos, poliúria e polidipsia, que presentem glicada maior que 9, ou glicemia de jejum maior ou igual a 250, a terapia à base de insulina é recomendada. Então, tem que iniciar a insulina quando o paciente tem glicada acima de 9 e sintomas. Todo paciente com glicada acima de 9 tem que iniciar o tratamento com insulina? Não, quando ele tem sintomas. Vamos supor que é um paciente que já está com a glicada 9, mas ele está um tempão sem cuidar, fazendo tudo errado, comendo. Ele chega no teu consultório, nunca foi tratado, está com a glicada de 9, mas ele não tem sintoma nenhum. Você não precisa necessariamente nesse momento iniciar a insulina. Então é a junção de glicada, glicose de jejum e sintomas de hiperglicemia. Em adultos não gestantes com diagnóstico recente, sem doença renal estabelecida, análogo de SGLT2, o inibidor de SGLT2 com benefício renal deve ser considerado para proteção renal. Em não gestantes também, que não tenham doença cardiovascular, também considerar o inibidor da SGLT2. Não renal por quê? Não gestante por quê? Desculpa, não pode ser usado em gestante. Tá? Essas classes não podem ser usadas em gestante. Medicação aprovada para tratamento de diabetes gestacional é insulina, tá? Quando necessário. Em adultos não gestantes com DM2, com doença renal crônica, o uso de análogo do GLP-1 com benefício renal comprovado pode ser considerado para redução do surgimento de albuminúria. Então, mais uma vez, benefício renal também, cardiorrenal. Em adultos não gestantes, clinicamente aqui vai falar que também tem benefício cardiovascular, tá? Para redução de eventos cardiovasculares. Eu vou mostrar um resuminho do que a gente já falou, tá? Aqui a gente comentou dessa diretriz. Vocês já sabem como introduzir medicações baseadas na hemoglobina glicada e na glicemia. E aqui é no perfil do paciente, não só valorizando a hemoglobina glicada, mas individualizando o paciente. Então, por exemplo, o paciente tem indicador de alto risco para doença cardiovascular, doença renal ou insuficiência cardíaca. Se o predomínio dos indicadores de alto risco são cardiovasculares, é preferível análogo de GLP-1 ou inibidor da SGLT2. Se predomina insuficiência cardíaca ou doença renal diabética, a primeira escolha vai ser inibidor da SGLT2, pelo benefício na insuficiência cardíaca, aprovado para tratamento hoje de insuficiência cardíaca, de fração de ejeção normal, e aprovado também redução da albuminúria e redução da evolução de doença renal crônica, tá? Aqui a diretriz baseada em glicada, que eu mostrei para vocês na aula passada. E aqui são as metas estabelecidas de um bom controle de tratamento do diabetes. Ah, professora, como que chegaram aí nesses valores? Grandes estudos na década de 90 que acompanharam pacientes com DM1 e pacientes com DM2 comprovaram que esses valores, durante o acompanhamento ali de 5, 10 anos, foram responsáveis por menor taxa de complicação micro e macrovascular. Então, menos neuropatia, menos
retinopatia, menos nefropatia. Então, metas estabelecidas para um bom controle e prevenção de complicações. Se os pacientes conseguirem chegar nesses objetivos, né, a gente consegue reduzir bastante. Então, ele vai ter uma qualidade de vida e você não vai ficar com aquele medo de chegar numa consulta, precisar amputar, uma consulta com retinopatia, tá? Lembrando que isso aqui não dá para fazer uma vez por ano e no outro ano ver o paciente. Olha o que pode acontecer durante um ano, tá? Então, hoje, a gente tem que avaliar o nosso paciente quando está bem controlado, de 6 em 6, enquanto você não conseguir esse controle de 3 em 3, tá? Então, glicada menor do que 7, glicemia pré-refeição entre 80 e 130 e pós-prandial, que significa 2 horas após a alimentação, menor que 180. Essas daí são os dados da ADA, da Americana de Diabetes. Aqui, da SBD, muda um pouquinho, porém é muito parecido, ó. Pacientes com DM1 ou DM2 saudáveis, abaixo de 7, 80 a 130, menor que 180. A Sociedade Brasileira de Diabetes estava trazendo uma época menor do que 160 após prandial, tá? Pode colocar na prova 180, porque é o que a gente estuda também, tá? Agora, quanto mais idoso o meu paciente e conforme vai aumentando complicações associadas, outras comorbidades, eu vou ter que ser um pouquinho menos rigoroso, tá? Então, se o meu paciente é saudável, 7 é novo, 7 é um idoso saudável, eu tolero 7,5 de glicada para ele. Ah não, ele é um idoso comprometido, tá? O que a gente entende como idoso comprometido? Múltiplas comorbidades crônicas, um comprometimento funcional, um comprometimento cognitivo leve. Mas se ele é um idoso muito comprometido, gente, a gente faz de tudo para evitar hipoglicemia. Eu não quero que esse meu paciente tenha hipo. Então, eu já vou tolerar glicadas ali acima de 8,5, tá? Nossa, professora, mas isso vai deixar a glicose dele ficar alta. A gente tem que colocar ali na balança o que pesa mais para esse paciente. O idoso muito comprometido, gente, é esse paciente aqui, ó, doença terminal, comprometimento funcional grave, comprometimento cognitivo grave. O que eu vou ganhar a mais com uma glicada, um controle glicêmico, correndo o risco de ter uma hipoglicemia? Um paciente que isso aqui, ele tem uma complicação, vai internado e morre. Esse paciente aqui é um idoso frágil. O idoso frágil, vocês vão aprender na geriatria, estão aprendendo que às vezes uma internação, uma intercorrência leve, uma infecção de urina, o paciente cai muito a cognição, a independência, os afazeres, atividades de vida diária. Muitas vezes ele passa a ser um idoso totalmente dependente por causa de uma internação. Uma hipoglicemia num idoso desse gera uma internação, tá? Então você tem que ser muito cauteloso quando você está diante de um idoso muito comprometido com diabetes, tá? Pode deixar a glicada um pouquinho mais alta. Se você vê um paciente meu assim, não acho que eu tô doida não, tá? Eu tô cuidando e protegendo esse paciente, tá? Claro que você não vai deixar as glicoses de 400, 500, tá? Mas você não vai ficar assim tão assíduo com a glicada, você vai ser um pouquinho mais permissivo, tá? E crianças, claro, aqui tá 7, mas se você não tiver hipoglicemia naquela criança, quanto menor que 7, melhor. Ah, doutora, 5,8, 6, 6,3, sem hipoglicemia? Tá perfeito. Vocês conseguem entender porque eu frisei que não pode ter hipoglicemia quando eu estou analisando a glicada? Adianta uma glicada de 5,8, o paciente está fazendo hipoglicemia? Essa glicada é verdadeira? Não. Quer ver? Pega a média de vocês da faculdade. O que adianta dar 10, 10, 10, 1, 4, 1, 3? O que vai acontecer com a média de vocês? Vai baixar. Entendeu? Então, assim, se eu olhar só o seu 10 e outro 10, mas eu ver que você tirou 3, 4, 3, pra mim, você não é uma aluna boa. Um aluno bom é um aluno que tem uma média às custas de uma boa nota em todas as disciplinas. Não pode estar 10, 10, 10 em uma e 3, 3, 4 na outra. Porque você não vai tratar endocrinologia e nem cardiologia. Você vai tratar seu paciente como um todo. Então, a glicada do meu paciente tem que refletir
um controle com menor variabilidade possível. Se meu paciente está com uma glicada boa, mas ele tem muita variabilidade, uma hora ele está com 40, outra hora ele está com 250, uma hora ele faz 53, outra hora ele faz 310, às vezes a média vai ser boa, com uma gigantesca variabilidade, isso é muito ruim, também aumenta o risco de complicações, tá? Hoje a gente tem uma forma de avaliar o diabetes muito melhor do que só a glicada, que é um monitor de sensor que fica 24 horas, o paciente pode fazer inúmeras aferições e esse monitor ele fica fazendo essas aferições e manda pra gente depois. A gente consegue acessar, né, em gráficos quanto que está essa glicose ao longo das 24 horas. É um sensor que dura, na verdade, ele dura 14 dias. Ele é colocado aqui no braço, parece uma moedinha branquinha aqui. E o paciente troca a cada 14 dias, ele consegue fazer várias aferições através do Bluetooth, tá? Então, quem? O Renan usa? Do professor, né? Usa. Então, assim, é uma estratégia, assim, maravilhosa. E aí ele traz um dado diferente pra gente de controle glicêmico, que não só mais glicada, glicose de jejum e glicose pós-prandial. Ele traz um dado de tempo no alvo, tá? Que é um dado mais fiel para controle glicêmico do que a hemoglobina glicada. Porque esse tempo no alvo eu vejo todos os dias. Eu avalio diariamente esse tempo no alvo do meu paciente. Ele tem que estar para um bom controle glicêmico a mais de 70% no alvo que eu estabeleci. E qual é o alvo desse meu paciente? 80 a 180 ou 80 a 160, se eu considerar. Se for uma criança, eu coloco 80 a 160. Abaixo de 80, hipoglicemia. Acima de 160, hiperglicemia. Então, toda vez que ele medir de madrugada, de manhã, de noite, ele estiver mantendo isso, esse meu paciente com certeza vai estar com uma glicada bem menor do que 7, tá? E um bom controle glicêmico também. Ver que a glicada é uma média, tá, gente? Então, a glicada não tem que ser 130 a média. Uma glicada de 7 corresponde a uma média de 154. Tá? E aí vocês entendem que isso está valendo não só jejum, mas está valendo pós-prandial. Então, se eu posso ter uma pós-prandial de 160, 170 e a minha pré-prandial está 100, 110, eu não vou ter uma média de 100. Tá? Apesar de eu querer entre 80 e 130, a média não precisa ser 130. Tá? Na verdade, ela pega principalmente nos últimos 10 dias? Não, os últimos 30 dias. A glicada valia 3 meses. 3 meses, né? Para cada desses 3 meses é uma porcentagem de avaliação. 50% desse valor representa os últimos 30 dias. 50%. 25% o mês anterior, mais 25% o outro mês anterior. Tá? Então, às vezes, você não precisa esperar 3 meses se o paciente, se você está muito ansioso, se é uma gestante, se é uma criança que teve uma cetoacidose recente, você pode fazer uma glicada com 2 meses e imaginar e calcular a proporção de que não é fidedigno, ainda vai reduzir um pouquinho mais, por exemplo, ainda vai reduzir uns 25%, se ele vem bem controlado, mas você sabe que 50% daquele valor representa os últimos 30 dias. Mas claro, de praxe, economia, mais fidedigno, 3 meses entre uma glicada e outra, para você ver o que você modificou na terapêutica do seu paciente, ver se ele entrou dentro dos alvos 3 meses, tá? Segmento do nosso paciente: anualmente um fundo de olho, microalbuminúria, creatinina, avaliar, inspecionar os pés, tá? Fazer avaliação, exame físico neurológico, propriocepção, monofilamento. Monofilamento você vai passar aqui embaixo, vai fazer a pesquisa de sensibilidade técnica e tátil, pelo menos uma vez por ano, fazer a pesquisa e rastreamento da neuropatia diabética. Com o fundo de olho você faz o rastreamento da retinopatia diabética. Com a microalbuminúria e a creatinina você faz o rastreamento de doença renal diabética, tá? Lembrar que o paciente com diabetes é um paciente com alto risco cardiovascular, então ele tem metas estabelecidas para o controle do colesterol, o LDL, para o paciente diabético que não tem infarto,
que nunca infartou, não é coronariopata menor do que 70. Se esse mesmo paciente é diabético, até mesmo não diabético, mas ele já infartou, já teve um evento coronariano, a meta de LDL é menor do que 50, tá? Então hoje nós somos muito rigorosos com meta de LDL. Ontem eu estava no corredor do consultório e tinha um rapaz que trabalha lá no hospital, deve ter os seus 50 anos, já foi mais gordinho, emagreceu, sempre vejo ele fazendo exercício, ele estava segurando, estava de acesso. Eu falei, o que aconteceu? Eu já vi você fazer endoscopia, que meu consultório é do lado da endoscopia. Ele, doutor, eu infartei, tive um infarto, coloquei 3 stents. Eu falei, cara, mas você fuma? Aí não, eu falei, você não é diabético, é? Não. Então assim, fator de risco, genético, tudo, mas para você ver, às vezes o LDL dele era muito alto, né, comia mal, não sei como era o perfil lipídico dele. Para você ver, um paciente não diabético, não tabagista, mas provavelmente tinham os níveis de colesterol elevados, infartou, tá? Eu, como sou médica, mas eu me surpreendi, porque para mim isso não é tão comum num paciente que não é diabético e que não fuma, mas colesterol alto é risco para infarto. Aí, professora, mas isso é óbvio, todo mundo fala mas agora a medicina inteira virou as costas para isso e fala que tem que comer gordura, que é mentira, que os endócrinos, os cardiologistas e os médicos, eles são comprados pela indústria farmacêutica, que LDL não faz mal, pode comer, é mentira. Que você tem que se preocupar é se o seu HDL é bom e se o seu triglicérides, mas que o LDL é gordura, porque é gordura boa, banha é gordura boa, sabe, gordura saturada é gordura boa, porque é gordura animal, é da nossa natureza. Vamos nessa, vamos nessa. Se você não educar o seu paciente, você não estudar, você vai cair nessa conversa e tem um monte de médico que está caindo nessa conversa de LDL, que não, entendeu? O paciente um dia desse, um desembargador, não queria tomar remédio para colesterol. Aí eu falei sério com ele, o que o senhor faz daqui para fora é a sua vida, eu não vou interferir, agora é a minha responsabilidade de passar o remédio. Se o senhor vai tomar ou se o senhor não vai tomar, doutor, 70 anos. Ah, mas é porque eu vi que vai diminuir minha potência sexual, não sei mais o quê. Eu, senhor, a gente não vai discutir isso. Tá aqui a receita. Não, senhora, não queria que a senhora passasse, não. Eu falei, você pode não tomar, mas que o senhor vai sair daqui documentado, mas eu sou da área da justiça. Eu mesmo que não vou fazer a receita, o senhor morre bem ali. Tá amarrado, tá amarrado. Mas o colesterol LDL dele era 189. 189, já tentando emagrecer, ele é magro já, faz dieta, faz aeróbico, faz cardio, entendeu? Já revisa, era 190 e pouco, já tinha caído, mas não conseguia escapar do medicamento, alto risco. Aí eu mandei um post de uma cardiologista, mandei no Instagram dele, mandei ela falando que empata, que não sei mais o quê. Falei, olha, essa médica é muito boa, muito competente, olha a formação dela. USP, não sei mais o que, INCOR, não sei mais o que. Não, eu vou tomar. Gente, é desse jeito. Olha, eu não falei que ele é desembargador por nada não. Pra você ver em que patamar que ele está de conhecimento, sabe? Acesso a conhecimento, acesso a estudo, acesso a leitura, sabe ler qualquer tipo de artigo, qualquer tipo de matéria e tem uma interpretação. O cara que chega num patamar desse, não é um sem noção, né, gente? Mas ele conseguiram manipular a cabeça desse cara, entendeu? Então imagina o Joãozinho ali, que não estudou, que só tem acesso ao Instagram e o YouTube. Você vai ter que tentar fazer um trabalho também de formiguinha para convencê-lo, tá? E o eletrocardiograma de repouso, tá? A cada consulta, então isso aqui é anual, tá? Claro que a gente faz o colesterol com mais frequência até conseguir atingir o quê? A meta, tá? A cada consulta, glicemia de jejum e glicada. Se o paciente usar insulina, sabe, o paciente que está em insulinoterapia, gente, ele vai precisar fazer o controle de glicemia capilar. E a aferição da pressão arterial em pé e sentado. Isso aqui, pelo menos isso aqui. Ah, professora, não pode pedir TSH, T4 livre, TGO, TGB, gama GT, amilase, livare, não pode pedir? Pode, claro que pode, de acordo com a sua
suspeita. Mas sem isso aqui, não dá para controlar um paciente diabético, tá? O resto, o que você precisar pedir, vitamina D, B12, expliquei para vocês a importância da dosagem da B12 por causa da metformina, tá? Pode pedir. Aí é uma mulher que começou sintomas de climatério, você quer avaliar a função hormonal, você quer avaliar a tireoide, tudo você pode pedir. É só que o que você não pode deixar de pedir para esse paciente. Todo paciente diabético deve ser vacinado anualmente para a influenza e deve receber a vacina pneumo 23, caso tenha mais de 65 anos e a última dose tenha sido há mais de 5 anos, vai receber um reforço. Como assim, professora? Todo diabético tem que fazer pneumo 23. Aí ele tem 20 anos, vai encaminhar lá para o Centro de Imunizações Especiais. Aqui em Porto Velho funciona no hospital de base. Então ele tem 23, 25, 28, 30. Ele não iria receber essa vacina pelo calendário vacinal normal, porque ele não tem mais de 65 anos, mais de 60 anos na verdade. Porque um paciente de 65 anos, se tudo deu certo, ele fez uma dose com 60. Mas ele já tem 65, ele já tem 5 anos dessa dose de pneumo 23, ele precisa fazer um reforço, tá? Então não é só idoso que vacina para pneumo 23, para pneumonia. Pacientes com doenças crônicas, eu vou falar do diabetes, que é a doença que eu estou falando para vocês, mas asmáticos, DPOC, cardiopatas, têm direito a receber a vacinação pneumo 23 e influenza, tá? E aí vamos falar da insulina. É o agente mais potente para reduzir as glicemias, tá? Falei para vocês, existem alguns medicamentos que são tudo baseado em melhorar a função da insulina ou estimular a secreção da insulina. Tem umzinho que não depende da insulina, nada. Dentro dos que eu falei que são bons. Aquele inibidor da alfa-glicosidase, nem prescreve. Qual é? Um que não depende da insulina. Inibidor da SGLT2, a ação dele é tubular renal, tá? Mas metformina, fioglitazona, análogo do GLP-1, sulfonilureia, glipitinas, todos indiretamente precisam de um bom funcionamento pancreático, depende da insulina, não é verdade? Não é verdade? Desvantagens da insulina. Tem vantagens, a gente mais potente. Injetável, a gente sabe que, não, a professora está desatualizada. Professor, eu li ontem no Instagram que tem insulina inalatória. A senhora está dizendo que não tem. Tem inalatória. Mas ela ainda não substitui o esquema de insulina basal, tá? Vou explicar para vocês aqui. A inalatória, a inalada, ela só serve como uma insulina de ação rápida. Só para cobrir um pico pós-prandial, tá? Então ela não tem uma cobertura de 24 horas. Então é para o paciente DM1 que precisa usar uma insulina antes de cada refeição, ele pode fazer uso da inalatória, tá? Vou explicar para vocês. Se é o agente mais potente, é o agente que infelizmente na dose errada, fez um exercício extenuante, atrasou a refeição, pode acontecer hipoglicemia e ganho de peso. Insulina faz glicogênese, então pode aumentar o peso, tá? Isso aqui é um histórico das insulinas. Em 1921, descobriram e isolaram a molécula de insulina. E daqui até hoje foi batalha para conseguir uma insulina pura, uma insulina de ação longa, uma insulina sem risco de anafilaxia, porque antigamente, gente, já utilizaram insulina porco, já bovina, o risco de alergia era gravíssimo, as crianças às vezes morriam até de anafilaxia e não pela complicação do diabetes. Então, a primeira insulina a ser comercializada foi como insulina regular. Entre a década de 30 e 40, acrescentou uma moléculazinha nessa proteína chamada de protamina, para fazer o quê? A protamina fez com que a insulina, que tinha uma ação muito rápida, passasse a ter uma meia-vida um pouquinho maior, e essa protamina que deu o nome da insulina NPH. Em 82, começaram a criar insulinas recombinantes. Como assim? Até então tinha insulina regular, que é muito semelhante com a nossa insulina,
A insulina protamina, que é a NPH, colocaram a protamina com o intuito só de mudar a meia-vida, mas em 82 começaram a mexer nos aminoácidos da insulina, com o intuito de quê? Diminuir meia-vida, aumentar a meia-vida, prolongar ainda mais a meia-vida através de terapias genéticas recombinantes, tá? A Lilly começou esse em 82. E aí, em 96, o lançamento dos análogos de ação rápida. Quando eu falo análogo, eu estou falando uma molécula semelhante à insulina regular. Só que aí eu modifiquei a estrutura do aminoácido para que ela tivesse uma meia-vida diferente. 2001, lançamento dos análogos de inhibição intermediária. E aí a evolução foi acontecendo até a última insulina lançada, que já está em venda, que é a insulina Degludec, que é uma insulina ultra longa. Vou explicar para vocês. Porém, se vocês pegarem ainda para ver, a maioria dos pacientes que vocês vão acompanhar na UBS ainda fazem uso de NPH irregular, tá? Por quê, professora? Porque é o que tem facilmente, sem custo, no SUS, tá? Análogos de ação ultra rápida, nós vamos ter a molécula lispro, asparte, glulisina. Análogos de ação prolongada. Eu tenho insulinas de longa ação e eu tenho insulinas de ultra longa ação. Longa ação, glargina e detemir, uma meia-vida que pode chegar até 24 horas. Ação ultra longa, a Degludec, até 42 horas. Isso não significa que você vai aplicar a insulina de 40 em 42 horas, não. Isso significa que se você precisar atrasar um pouquinho aquela dose, o paciente está coberto. Ou seja, ele aplicou de manhã 8 horas, na sexta-feira foi para a escola. No sábado a criança acorda 10h30. Tudo bem, se estiver usando a Degludec, ele está coberto, tá? Mas de preferência todos os dias essas insulinas basais têm que ser aplicadas, tá? Aqui é um resumo. Insulina de longa ação. Então nós temos glargina, detemir e Degludec. Longa ou ultra longa vai estar aqui pela duração. A glargina, quando você aplicar, você vai ter funcionamento dessa insulina entre 20 a 24 horas. A detemir, 18 a 22, já está saindo do mercado. Essa insulina não pegou. Não foi uma insulina muito prescrita, porque ela faz pico, a duração é pequena, às vezes não sustentável, é uma única aplicação diária. É uma insulina que a gente está saindo do mercado e nunca nem prescrevi. A Degludec, duração maior de 42 horas e não faz pico. Professora, por que eu preciso saber isso? Como que funciona no seu corpo hoje o seu controle glicêmico? Todo momento o seu pâncreas está secretando uma quantidade pequenininha de insulina que a gente chama para manter o seu basal, tá? Ao longo do dia, você pode chegar a produzir um indivíduo de 70 quilos até 30 unidades. Um pouquinho, devagarzinho, que está aí, foi liberado lá na refeição, ainda está fazendo ação ali. E toda vez que você come, há um estímulo para uma quantidade de insulina para fazer a cobertura do que você comeu. Então, se eu vou tratar um paciente que não produz insulina, eu tenho que pensar exatamente igual. Eu tenho que ter uma insulina de ação longa, que a gente chama de lenta, que a gente chama de basal, que vai durar 24 horas. Então, entenda, se eu apliquei 30 unidades de uma insulina Degludec, que vai agir mais de 24 horas, essas 30 unidades, elas vão cair no sangue imediatamente? Não. Então, a afinidade por essas moléculas faz com que elas se liberem na circulação a partir do tecido celular subcutâneo de forma lenta. E quanto mais lenta for, mais tempo essa insulina vai durar. Tá? Pode falar. Isso é bem interessante porque o que acontece? Eu já vi pacientes falando desse, eu tomo essa lenta e eu não preciso ficar tomando aquela antes da refeição. Não faz pico, eu falo assim, seu João só aplicou 30, tá aqui. Como é que a glicose que tá aqui na gordura a insulina que tá aqui na gordura vai saber que o senhor acabou de comer? E ela vai, vamos todo mundo agora! Não, seu João, quem faz isso é o seu pâncreas, que recebe um sinal do nervo para fazer. Aqui, da gordura, a insulina que o senhor aplicou, ela é uma insulina, ela é um remédio. Ela não tem sabedoria, não. Ninguém vai falar isso para ela, ela não vai escutar, ela não vai entender. Então,
moço precisa tomar a rápida quando o senhor vai comer, né? Não faz sentido ele confiar na basal, tá? Outra coisa muito importante é saber o início de ação de cada insulina. A glargina demora de 2 a 4 horas para fazer o início e a Degludec de 21 a 41 minutos. Então ela já inicia mais rápido, mas isso não significa que foi um rápido muito. Se são 30 unidades, ela não vai liberar esse rápido já 10 na circulação. Não. É o início de ação rápido de 1 a 2 moléculas ali, tá? A depender de quanto você aplicou. Uma criança onde eu apliquei 10, vai começar a agir em 21 a 40 minutos, uma molécula vai chegar. Daí ele acabou de comer uma tapioca, café com leite e uma fruta. Se ele não aplicar rápida, vai fazer um 300 pós-prandial. Não vai suprir essa necessidade. A Degludec não vai suprir essa necessidade, tá? Agora, de interessante, a NPH demora de 2 a 4 horas para começar a agir, uma média mesmo de 4 horas para começar a agir. E por que eu preciso saber? Porque o paciente de vocês vai ligar para vocês quando começar a usar a insulina. Ele vai ligar, doutora do céu, acordei agora, minha glicose está 100. Eu não vou aplicar, não, doutora, minha insulina, a NPH, porque senão vai baixar. Estou com medo de aplicar e baixar. E eu tenho uma hipoglicemia. O que você vai dizer para ele? Ele pode aplicar, vai demorar mais tempo para... Pode aplicar, seu João, o senhor ainda vai comer. A sua insulina não vai começar a agir agora. E o senhor nem está com hipoglicemia. O senhor pode aplicar. Ele pode ter que aplicar a ação rápida quando ele for. Se tiver prescrito para ele a de ação rápida, com 100, ele pode inclusive aplicar a de ação rápida. Por quê? Porque a de ação rápida do posto é regular. Quanto tempo que ela demora para iniciar? Entre meia hora a 1 hora. Ele tem que ter aplicado 30 minutos antes dele comer ainda. Entendeu? E se ele está com 100 ainda tem que aplicar e esperar 30 minutos para comer. Porque ainda demora 30 minutos para começar a fazer efeito insulina regular. Isso é ruim. Imagina você está morrendo de fome, chegou agora em casa, você não pode comer porque você tem que esperar 30 minutos a insulina fazer efeito. Né? Mas a ciência não ficou contente com isso também, achou ruim e melhorou. E hoje nós temos insulinas que começam a agir de forma ultra rápida. Entre 5 a 15 minutos essas insulinas já estão agindo. O paciente já pode aplicar, esperar 5 minutos e comer. Na verdade, hoje a gente tem ainda uma mais rápida que isso. A gente tem a Asparte de ação mais rápida ainda, que é a Fiasp, que é o nome comercial, que ela age logo após a aplicação. A gente considera 2, 3 minutos já, tá? A gente usa muito para criança, tá? Por quê? Porque a criança não quer esperar, tá? E outra coisa também, essa insulina que é a Fiasp, que é uma Asparte ultra rápida, ela também você pode aplicar imediatamente após a conclusão da refeição. Se essa refeição durou em torno de 20 minutos, porque ela age muito rápido quando ela aplica, tá? Então, é uma criança que a mãe colocou o pratinho de comida, fez contagem de carboidrato e a criança tá ruim para comer, comeu metade. Já pensou se você aplicou 3 unidades e a criança comeu metade? Ela vai ter hipoglicemia, a mãezinha vai ficar do lado, vai ficar água com açúcar, vai ficar enfiando suquinho, mas ela vai ficar preocupada ali por quanto tempo ainda? De 3 a 5 horas. Então, o tempo que dura essas insulinas, tá? Então, tá agindo ainda essas 3 unidades que a criança aplicou e ela comeu só metade da comida. Então, a mãezinha que já tá vendo que a criancinha naqueles dias tá com dificuldade para aceitar, ela dá a refeição, acabou, deu 20 minutos entre começar a comer e concluir a comidinha, ela pode aplicar logo depois. Se ela tinha calculado 3 unidades, ela não aplica 3, ela aplica 1,5, tá? Então hoje isso... Mas ela é liberada na também ou não? Essa aqui para criança é. A Asparte, essa aqui que começa em 5 a 15 minutos. A Fiasp, que é essa de 3 minutinhos, 2 minutinhos, não. Mas a Asparte já, tá? Então para criança hoje, que a gente tem até 18 anos já, via LME, receita por endocrinologista, Degludeca, tem, e Asparte. Só 3 estados no Brasil fornecem a Degludeca. Aí vocês vão dizer, mas por quê, professor? Uma canetinha dessa custa quase R$200. Uma caneta de insulina tem 300 unidades. Uma criança que usa 10 unidades dá 1 mês, mas uma criança que usa 20 não dá, então já passa para 400.
Aqui, uma canetinha dessa de Asparte custa uns R$50, também tem 300 unidades. A gente usa equivalente também, 50% de um, 50% da outra. Então, se ela usa 20 de uma, ela está usando 20 da outra, também já são mais 2 canetinhas. Beleza, só isso o custo de um paciente com diabetes? Não. O aparelho e as fitinhas a prefeitura fornece, mas aquele livrezinho, que é a melhor coisa para uma criança, até mesmo um adulto, é mais 500 e poucos reais por mês. A gente já está falando aí de um tratamento de quase R$1.000 por mês, tá? É 500. Não, o SUS não fornece. O SUS fornece o dedinho, mas vocês vão falar que eu falo muito, né, gente? Eu falo assim, tudo acontece com a professora, né? Mas 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, uma paciente minha ganhou livre na justiça. A gente fez um laudo, um relatório, e ela ganhou livre. Conseguiu com o advogado. Só pra falar que o doutor não tá mentindo, porque parece assim, meu Deus, tudo acontece. A doutora, ela pagou a mensagem, ó, temporárias foram ativadas. Aí eu falei, oi, me manda o laudo do livre. Entendeu? Mas ela ganhou o livre, tá? Então vai ganhar pelo governo, né? Não é pelo SUS assim facilmente. Precisou entrar com advogado, tudo. Mas, nossa, gente, eu fiz um negócio assim gigante, mostrando que às vezes a criança tem que aplicar a insulina, a basal. Vamos contar, antes do café, às vezes antes do lanche, antes do almoço, antes do lanche da tarde, antes do jantar. Então só de insulina ela aplica 6. E quantas vezes ela tem que medir? Quando ela acorda, depois do café, antes do lanche, depois do lanche, antes do almoço, depois do almoço, antes do outro lanche, depois do outro lanche, antes do jantar, depois do jantar e na hora de dormir. 11 vezes. Imagina, até arrepio. Imagina você já aplicou na sua barriga 6 vezes e você ainda tem que medir 11 vezes. A prefeitura e as grandes diretrizes colocam que são 6 vezes por dia. Tá bom, 6 vezes por dia seria suficiente. Mas em cenários ideais, 6 vezes por dia não é suficiente. É isso que eu falei com vocês, 11. Toda vez que ela come, ela precisa medir antes e depois. E se ela vai fazer alguma atividade física, ela já mediu no lanche, ela está chegando na academia 2 horas depois, ela lanchou, ela ainda não vai jantar, ela lanchou 4, mediu 6 e 7 horas ela está chegando na academia, ela não vai jantar ainda. Ela tem que não tem que medir antes do exercício? Tem que medir antes do exercício. E com 40 minutos de exercício, ela também tem que medir. Por quê? Porque dependendo do exercício, pode subir ou pode cair. A musculação geralmente cai. O exercício aeróbico, para aumento de catecolaminas, endorfina, adrenalina, pode subir, tá? Se o exercício é muito cardio, muito intenso, uma corrida, uma natação, uma bicicleta, onde tem um pouquinho de endorfina e adrenalina, ela pode subir. Vai depender do nível de glicose, ela não pode nem fazer exercício aeróbico, tá? Então, eu coloquei 11 assim por baixo, entendeu? Que foi o que eu coloquei no laudo. Gente, uma pessoa que está lendo um negócio desse, se não se comover com isso, minha filha não se comove com mais nada. Fora das insulinas também. Hã? Fora das insulinas. Então eu falei 6 de insulina, mais 11 das medidas. E isso não é uma vez na vida dela não, tá, gente? Porque se fosse uma vez na vida, qualquer um daqui, a gente aguentava 1, 2, 3. É a vida dela inteira. É o resto da vida dela. Tá? Isso é uma criança de 4 anos, essa que ganhou agora, a de 4 anos eu vou pedir, essa que ganhou tem 14. Entendeu? Então assim, quando ela chegou, ela estava com glicada de 14. E ela estava com endócrino. Entendeu? Mas o endócrino não passava rápido para ela só dava basal. Ela vivia assim, hiper, porque ela estava usando uma basal com dose altíssima, se ela ficava muito tempo de jejum, o que acontece? Baixava. Aí ela não sabia usar rápido, ela só usava rápido quando estava alta, ela usava uma dose da rápida alta, aí baixava muito, porque depois que a alta fazia efeito, quem ficava fazendo efeito? Basal. Então ela ficava toda descompensada. Entendeu? Aí quando a gente foi, passou o livre, mudou, fez esquema, nossa, essa menina mandava mensagem de mim todo dia, durante 3 meses, 4 meses, até ela aprender. Hoje não, hoje ela manda uma vez ou outra, vai dizer que está tudo bem, mas já aprendeu, vai-se embora, está com o livre também, que passa um conforto muito grande. Tu é mãe, de madrugada, teu filho pode estar tendo uma hipoglicemia, tu não precisa acordar teu filho, tu vai lá e ó, porque gente, quem é mãe de um paciente com diabetes não dorme mais não, tá? Não dorme mais. Então só para mostrar para vocês como que é a vida de um paciente com diabetes tipo 1
Então, vocês vão aprender que vocês sejam bem, bem humanos, tá? Antes de brigar, antes de falar, nossa, mas que brincada é essa? Calma, se coloca no lugar. O paciente com diabetes que usa insulina, ele pensa na doença dele 24 horas por dia. O paciente que queria bomba, sabe o que ele falou pra mim? Doutora, eu queria usar bomba, eu queria poder esquecer um pouquinho que eu tenho diabetes. Porque tudo que eu faço, eu penso na minha diabetes, com a bomba, eu sei que eu não ia precisar pensar, porque ela vai estar fazendo alguma coisinha por mim. Pelo menos eu queria esquecer um pouquinho, sabe, que eu tenho diabetes. Não consegue ler mim, não consegue. Só para mostrar para vocês aquele resumozinho do gráfico, tá? Então, um pico, tá? Ainda tem essa, viu, gente? As insulinas mais modernas, esses basais, elas não fazem pico. Como assim pico? Tem um momento que a insulina NPH, ela faz um pico de ação. Então, ela é uma insulina lenta, mas na verdade ela nem é lenta, né? Ela é intermediária, porque ela tem esse pico, mas ela é considerada uma insulina basal também, mas que não dura 24 horas, ela dura de 10 horas a 18, então uma dose de insulina basal não trata um paciente com DM1. O paciente vai precisar pelo menos de 2, idealmente 3 da basal. Aí você me vê, se o paciente não ganha essas insulinas aqui, você me diz se ele usa só 6. Daí ele tem que usar a lenta, que é a NPH, 3 vezes, mais a rápida de 3 a 4 a 5 vezes. Tá? Por isso que criança ganha ou glargina ou degludec no SUS e a Aspart. Então, por que eu preciso saber que a NPH faz um pico? Porque tem que saber o pico para saber que horas você vai indicar o seu paciente para usar na hora de dormir, à noite. Quer ver? Idoso dorme cedo ou não dorme? Dorme. Aí ele usa NPH da noite. Que horas você vai prescrever NPH da noite do idoso? 6, 10 da noite, 18 ou 22? O idoso dorme cedo. Mas você acabou de aprender uma coisa muito importante. Você vai prescrever a insulina dele às 18 ou às 22? Às 18, tá bom. Aí ele, 18 horas ele jantou, né? Ele jantou. E daí ele dormiu 9. Você pediu para ele aplicar às 18, ele aplicou às 18, ele foi dormir às 9. Será que ele comeu de novo? Ele jantou às 18, 19, acho que ele não comeu. Vamos contar que horas que a insulina vai fazer um pico? Se ele aplicou às 18? 19, 20, 21, 22, 23, meia-noite, 1, 2 da manhã. Ele está fazendo o quê? Dormindo. Ele vai acontecer o quê com ele? Hipoglicemia. E tu que prescreveu, tá? Tu que falou assim, 18. Ele vai acordar suando frio. Suando frio, graças a Deus não vai morrer não. Mas vai passar muito mal, vai acordar suando frio. Então você vai falar, seu João, eu sei que o senhor gosta de dormir cedo, mas não pode aplicar a NPH cedo, a não ser que o senhor faça um lanche bem reforçado às 21 quando o senhor for dormir. Se não, aplique só às 21, homem. Por quê? Porque a insulina faz um pico. E 2 horas da manhã, a hora que ela vai estar agindo um pouquinho mais forte, o senhor está dormindo, o senhor não vai comer. Pode ter uma hipoglicemia, aplique às 9 horas, aplique mais tarde, na hora de dormir. E de preferência, se o senhor jantou muito cedo, já passou 3 horas entre a sua janta, faça uma ceia antes de dormir. E sabe como você vai saber se ele está tendo hipoglicemia? Se ele não te falar? Como que você ia saber que ele está tendo uma hipoglicemia, se ele não te falasse? Nunca. Não, doutora. Como é que ia acordar de manhã se ele está tendo uma hipoglicemia de madrugada? Como é que vai acordar de manhã se ele tem uma hipoglicemia de madrugada? Como é que ela vai estar de manhã? Alta ou baixa? Se ele teve hipoglicemia de madrugada, de manhã ela vai estar alta ou ela vai estar baixa? Quem acha que ela vai estar baixa de manhã e você vai perceber que ele teve uma hipo porque ela estava baixa? Levanta a mão. Ele aplicou insulina cedo. Não foi o problema da dose. Talvez você vai baixar a dose, mas foi pelo horário, porque ele só fez uma refeição, dormiu muito cedo, coincidiu com um pico de madrugada, fez uns 49,
50 ali, que foi hipoglicemia. Hipoglicemia no diabético abaixo de 70, tá? Independente se usar insulina ou não. Hipoglicemia no diabético abaixo de 70. Ele fez 50 de madrugada. E aí ele não te falou, mas ele não tá bem, sabe? Não tá bem controlado, a glicada dele não tá legal. E daí como você vai saber? Como que você vai pedir, vai identificar essa hipoglicemia de madrugada? Você vai pedir, você vai olhar para a glicose de jejum e ela vai te responder isso? Ou você precisa fazer alguma outra coisa? Aí o que eu perguntei é, se ele teve uma hipoglicemia de madrugada, você vai pedir para ele medir de manhã. Vai estar alta ou baixa, para você poder entender se ele está tendo hipoglicemia de madrugada. Como que vai ser seu raciocínio? A glicose de manhã vai te ajudar a dizer se ele teve hipo de madrugada? Vai ou não vai? De manhã em jejum, quando ele acordou da saída de madrugada, ele teve hipo, ele não acordou, ele só ficou meio angustiado, virou pra cá e pra cá, mas não sabia o que estava acontecendo. Acordou às 6 horas da manhã, mediu. Aquele valor da manhã vai te ajudar a definir se ele teve hipo, sim ou não? Ela vai estar alta ou ela vai estar baixa? Quem acha que ela vai estar alta, levanta a mão. Depois da hipoglicemia de madrugada. Quem acha que vai estar baixa porque ele teve hipo, não comeu, a tendência foi só baixar. Levanta a mão quem acha que vai estar baixa. O que você acha? Vai estar alta? Você acha que vai estar alta? Por quê? Porque depois que ela vai fazer o efeito, e aí vai entrar porque tem vários outros hormônios que vai aumentar a glicemia. A gente só tem um hormônio abaixo da glicemia, que é fazer insulina. Aí eu pensei que os outros, a insulina vai perder o seu efeito, né? Por passar o tempo. Na verdade, assim, ela faz um pico, mas olha quanto tempo ela dura: 10 a 18. Entendeu? Ela fez um pico com 8 horas, mas ela dura de 10 a 18. Ela não perdeu o efeito, mas ela fez um pico. Então esse pico foi o que causou a hipo, mas ela ainda está fazendo efeito. Tá, aí eu pensei, vai ter outros hormônios que vão agir aumentando. Por causa do quê? Por causa da hipo. Uhum. E aí depois, quando ele acordar, ele for medir, vai estar aumentado. Perfeito. Como é que a gente chama isso? Se você já respondeu, porque você já estudou. Como é que a gente chama hiperglicemia matinal por uma hipo de madrugada? Na verdade, é só efeito Somogy. Tá? Somogy. Tá? Então, uma hipo de madrugada desencadeia uma resposta contrarreguladora para salvar o paciente. Graças a Deus, Senhor, que a gente tem outros hormônios também. Que daí quando você tem uma hipo, sobe glucagon, sobe GH, sobe cortisol, sobe adrenalina. E isso tudo sobe numa proporção que não é calculável, porque é uma defesa. E isso pode sim jogar a sua insulina lá em cima e ele ter uma hiperglicemia matinal. E daí, se você nunca estudou isso, e você vê o seu João falando que não tá legal, e que chegou com a glicose de 200, o que você vai fazer com a NPH da noite? Você não sabia dessas informações ainda, você não estudou isso aqui. Você simplesmente aprendeu como que é insulina, foi no oba-oba, você aprendeu ali, você não sentou para estudar meia vida de insulina. Você aprendeu agora, pico. Quantos médicos sabem o pico da NPH? Quantos médicos sabem quantas horas depois a NPH começa a agir? Quantos médicos sabem que se você começa cedo vai ter uma hipoglicemia de madrugada? Não, o médico só sabe olhar a dose que passou, e sabe que usa à noite, que regula da manhã, isso sabe. Então, se está alta de manhã, eu vou inferir que a dose da noite está baixa. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar. E, gente, 100% errado não está. Porque o fato deles o fato do clínico já ter coragem de prescrever insulina, de não deixar o paciente esperando, já aumentar, isso já me fala que pelo menos ele está tentando fazer alguma coisa. Porque a maioria dos clínicos nem prescreve insulina. Deixa o paciente esperar chegar no endócrino. Tá? Então eu não vou recriminar esse médico, tá? Só estou querendo dizer que vocês vão aprender um pouco mais
para ter essa correção, para aprender a proteger seu paciente também. Mas esse cara que está lá na linha de frente, lá na UBS, tratando com insulina um paciente que deveria estar com endócrino, ele está tentando, tá? Mas eu quero que vocês, além disso, vocês ainda tenham essa noção de que vocês precisam pedir para o paciente usar na hora de dormir a NPH e que se você está suspeitando, estava tudo bem, ele começou a ter muita hiperglicemia de manhã e você não está seguro de aumentar a dose da noite, é um idoso, peça para medir de madrugada. E se de madrugada tiver baixa, é uma hiperglicemia reacional a uma hipo de madrugada. Mas se tiver boa, alta de madrugada, você tem segurança para fazer o quê? Para aumentar. E essa hiperglicemia matinal, quando é por uma hipo, a gente chama efeito Somogyi. Quando não é pela hipo, a gente chama, cadê esse slide, filho? A gente chama de efeito fenômeno do alvorecer, tá? Então, o efeito Somogyi é uma hiperglicemia matinal que aparece de rebote, consequente à liberação de hormônios contrarreguladores em resposta a uma hipo de madrugada. E como eu vou corrigir? Eu posso diminuir a dose da NPH aplicada à noite, eu posso fornecer mais alimentos ou eu posso pedir para ele utilizar mais tarde. É que, na maioria das vezes, nós endócrinos já prescrevemos mais tarde. Mas se ele já está usando mais tarde, mesmo assim isso está acontecendo, eu vou diminuir a dose da NPH ou eu vou pedir para ele comer um pouquinho mais à noite. Porque ele tem idoso, ele dorme 10 horas, ele aplica 10 horas, mas ele janta 7, 6 horas e não come mais nada. Então eu peço para ele jantar no horário habitual, mas fazer uma ceia na hora de dormir. Ou eu reduzo a dose da NPH, se ele já está fazendo isso, ou eu modifico o horário da aplicação, se ele está aplicando mais cedo, tá? E o efeito, chamado fenômeno do alvorecer, é uma hiperglicemia matinal de fato, não houve hipo de madrugada. E por que às vezes a glicose de manhã fica mais alta? Um paciente meu me perguntou: doutora, que estranho, a minha glicose de manhã em jejum é mais alta do que 2 horas depois da refeição, eu tenho algum problema? Aí eu falei, não, de manhã há uma redução da sensibilidade tecidual à insulina mesmo, entre 5 e 8 horas da manhã. Por quê? Por ação do GH liberado antes e durante o sono. Então, sua glicose de manhã tem uma tendência a ter um pouquinho mais de dificuldade de controlar do que depois de uma refeição, por exemplo. Porque de manhã, nesse horário, além de também ter um pico de quê? De manhã, cortisol, pico de cortisol, o GH que ficou agindo durante todo o início do sono, tá? Então, de manhã é comum, sim, ter uma glicose um pouquinho mais alta para quem é diabético. E como eu resolvo esse fenômeno do alvorecer? Se está ficando mais alto de manhã, aumenta a dose da NPH. Tem um hormônio contrarregulador que está agindo bem durante o sono, eu vou aumentar, porque o que eu quero é meu paciente com uma glicose de jejum de quanto? De manhã? Entre 80 a 130, tá? Então, só voltar aqui, que o raciocínio eu pulei bastante. Pode falar. Esse efeito do alvorecer acontece muito quando em adolescente, porque eles estão com GH. Também, porque daí vem testosterona, que também o pico é pela manhã, tá? Mas assim, no livro é GH, tá? Então a gente sabe que durante a adolescência a testosterona também interfere, a gente sabe que no paciente de manhã tem um pouquinho mais de cortisol, mas a explicação literária para o fenômeno do alvorecer é GH, tá? Então se cai em alguma prova que traz a referência, traz citando mais o GH, porque o GH é que não foi só de manhã que ele começou, ele vem a noite inteira agindo, reduzindo a sensibilidade à insulina, tá? Então a importância maior é o GH, tá? Falei para vocês, na fisiologia, o pâncreas secreta cerca de 30 unidades de insulina por dia, impulsos distintos, a gente sabe disso, aumentando a produção em 8 a 10 minutos, um pico em média de 30 e logo entre 90 e 120 minutos começa a cair, e não é que normaliza com 120, mas que o maior efeito de ação foi atingido em torno de 120, tá? E aí você não vai ensinar o seu paciente a ficar com ansiedade e ficar medindo hora a hora para ver se está dando certo. 2 horas depois da alimentação. Vamos supor que seu paciente acabou de comer, estava com a glicose normal e que 1 hora ele já mediu para ver se normalizou e ainda está 190
44. Calma, seu João, é com 2 horas. Ainda está tendo efeito, essa glicose ainda vai reduzir mais um pouquinho. A exceção é a gestante. A gestante é o controle, tem um nenenzinho que está recebendo aquela glicose também. Então, na gestante, a gente avalia sim o pós-prandial 1 hora depois. Tá? E daí eu tenho meta para 1 hora depois na gestante e 2 horas depois. E as metas, elas são bem mais baixas, tá bom? E aí, por que a insulina é liberada? Né? O principal estímulo é o aumento da glicose sanguínea, tá? Bom, segundo as diretrizes, isso aqui já é um pouco antigo, mas isso não muda. Quais seriam as recomendações para você optar pela terapia baseada em insulina? Quando o paciente já está combinando os medicamentos orais e não está alcançando a meta desejada, o uso temporário durante a gravidez é uma DM2, eu estou com uma paciente DM2 que usava Xigdu. O que é o Xigdu? Metformina XR com dapagliflozina, que é um inibidor da SGLT2, estava muito bem controlada, glicada de 5,8, 5,9, já tinha até reduzido dose e engravidou. Fazer o quê? Tive que tirar e colocar insulina. Como ela tem uma boa condição financeira e já foi liberada no ano passado, eu estou usando para ela Degludec, que é classe A na gestação. Antes, classe A na gestação basal, só NPH. Glargina não é classe A na gestação, como insulina basal, NPH e Degludec. Então eu tenho uma basal ruimzinha, que é NPH, mas que é gratuita, e eu tenho uma basal boa, excelente, que é a melhor basal que a gente tem atualmente, que é a Degludec. Então ela está usando a Degludec em dose baixíssima, mas está usando, tá? Doenças agudas, lembra que eu falei para vocês? O paciente que interna, o que eu faço com os antidiabéticos orais? Suspendo, vou para insulina, tá? Complicações hiperglicêmicas agudas, o paciente grave, internado, em UTI, insulina, tá? E quando eu falei pra vocês, aqui ela já trouxe uma glicada de 10 a 12, lembrem da última diretriz que é a glicada 9, mas só para enfatizar que a insulina vai ser indicada naqueles pacientes com glicada elevada na presença de sintomas, tá? A última diretriz trouxe 9, aqui ainda trouxe 10, que essa aqui é da Europa, tá? Essa aqui é a ADA, aquela lá que eu mostrei pra vocês é a brasileira, tá? Então a brasileira traz da 9, tá? Mas, gente, eu não vou colocar um negócio pra complicar a vida de vocês. Vocês não vão se basear só, se for pra usar insulina, não vai ter só glicada, meu Deus, é 9 ou 10 que a doutora falou. É alta com sintoma. Pronto, alta com sintoma, tá? Alguém vai ter sintoma de hiperglicemia com uma glicada de 7,3? Não, né, gente? A não ser que tenha tido hipoglicemia, tá falando lá 30, 40, 50, 55, mas eu não vou colocar uma pegadinha dessa na prova pra vocês, pelo amor de Deus, tá? Então quero só que vocês aprendam a vida mesmo, que é glicada, a glicose vai estar alta, o paciente vai estar extremamente sintomático, emagrecendo, terapia baseada em insulina, tá? Pode associar, entendeu? Pode colocar uma metformina, entendeu? Olhar a função renal, ter todo o cuidado, entendeu? Se ele for muito magro, você olhou lá, ele tem um MC de 19, de 20. O que essa metformina vai agir? O que ela vai ajudar? MC de 20, tem nem gordura. Resistência insulínica, que benefício vai ter nesse momento? Não vai, DM1, né? Mas não DM2. Magro, já sarcopênico, não tem fundamento, tá? Então é olhar o perfil do paciente, tá? E no DM1, né, gente? O DM1, a insulina é imprescindível, é o único medicamento prescrito com segurança que vai trazer normalização dos níveis glicêmicos. Por quê? Vocês aprenderam, o DM1 não produz insulina, tá? Então, assim que o diagnóstico for feito, tem que realizar o início da terapia com insulina. E aí, eu te falei para vocês dos estudos, esses estudos eles são clássicos. O clássico estudo no DM1, que foi o DCCT, né, que a gente fala DCCT, né, em inglês,
Os no congresso, não ver os caras falando, o DCCT, entendeu? Demonstrou que o tratamento intensivo do DM1, com 3 ou mais doses diárias de insulina de ações diferentes, como assim? Eu não uso só basal no DM1, eu uso basal e rápida, ou até mesmo sistema de infusão contínua, a bomba, foi eficaz em reduzir a frequência de complicações crônicas. Então a gente precisa fazer um tratamento assim. Professora, mas isso não é óbvio que tem que usar lenta e rápida? Depois desse estudo ficou. Antigamente não. Era uma dose de basal, usava rápida só porque estava alto, a glicada era 9, a glicada era 8, tinha hipoglicemia. E aí o que aconteceu? O que acontecia? Retinopatia, neuropatia. Hoje a gente não quer, gente. Imagina, o paciente chegou comigo com 4 anos, daqui 10 anos essa menina vai ter 14. Se nada for feito nesses 10 anos, se não for feito um controle certo e correto, bem rigoroso, o que vai acontecer em 10 anos? Não consegue imaginar uma criança de 14 anos com retinopatia diabética? Deus me livre, Deus é mais, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, hoje a gente tem que fazer, não tem que ser chato, a gente tem que cobrar, a gente tem que pedir, a gente tem que aumentar a insulina, reduzir a insulina, porque acontece, infelizmente. Tem médicos nefrologistas que trabalham lá no hospital de base, no Oswaldo Cruz, no transplante renal. Tem um monte de criança lá, um monte não, graças a Deus, mas pra gente é muito, né, porque é referência, então acaba vendo mais. Você dá uma serviço de referência, você vai ver muito mais, mas tem várias crianças já na fila de transplante renal. Criança, pra mim, gente, é 20 anos é criança. Eu vi a criança que comecei a comprar com 10, então nunca fica adulto. Então, um rapazinho de 20 e poucos anos na fila de transplante renal por causa do DM1, né? É difícil. O tratamento intensivo, a aplicação de múltiplas doses, insulinas com tipos de ação diferentes, pode usar seringa, pode usar caneta, sistema de infusão contínua, o que conseguir, tá? O estado, geralmente NPH irregular, hoje o estado libera uma NPH na canetinha já, tá? E o que muda da canetinha para a seringa? A agulhinha da canetinha, ela é bem pequenininha, bem menor, tá? Então dói menos, né? Você não vai ter um corte profundo, elas também são menores e mais fininhas, então é bem mais prático do que puxar pelo vidrinho, tá? Importante para usar, se ainda for o vidrinho, esse aqui, você percebe que ela é mais leitosa e essa aqui é mais cristalina? Então, a NPH, ela exige uma homogeneização dessa solução. Então, essas insulinas devem ser homogeneizadas para que os cristais eles se misturem com o meio, tá? E aí ela vai se tornar uma substância branca e leitosa. Então, como que eu posso fazer essa homogenização? Eu não vou fazer assim, pegar a insulina, cadê? Deixa eu ver uma canetinha. Fazer assim, tá? Assim. Agita as moléculas, tá? Que foi feito estudo, tá, gente? Tem um estudo publicado no New England com as lâminas da solução e como que deveria ser essa homogenização. E aí chegaram no método bastante eficaz, assim, ó, 20 vezes para garantir que a insulina esteja homogeneizada, tá? Assim mesmo, 20 vezes, ó, não é coisa, tá? Professora, precisa explicar isso para o paciente? Precisa. Se ele pega a insulina da geladeira do jeito que tá aqui o líquido, aqui tá o pó, ele puxa, não tá certo, ele vai ficar alto, vai ficar alto, vai ficar alto. Aí você fala, eita, seu João, tem que usar 26. Aí tá, ele vai usar 26, a o vizinho dele falou, ei, João, eu vim do posto hoje, eu aprendi um negócio bem legal, que tem que fazer assim, tu faz. Aí, eita, nem faço, vou fazer. Aí agora ele começou a fazer certo. O que vai acontecer com o João? Hipoglicemia. Agora, ele não precisava de 26, ele só precisava usar de forma correta. Mas tá bom, se ele estivesse usando 26 da forma errada, ia ajudar. Tudo bem. O problema é que ele está usando 26 e agora está usando certo. E aí passa a ser um problema, porque agora as 26 mesmo vão ser injetadas, tá? Então precisa orientar desde a primeira consulta, tá? Evitar a agitação, né? Porque vai produzir bolha, vai reduzir a precisão, pode agitar as moléculas, enfim. Armazenada na geladeira, tá? Evitar muito perto do congelador para não congelar a insulina. Depois a insulina, depois de aberta, a temperatura ambiente e com 30 dias encerra o prazo de validade, tá? Então em crianças a gente sempre pede para a mãe escrever
colocar quando abriu, porque a dose é muito pequena, às vezes acaba passando de 30 dias e tem que jogar fora, tá? As canetas também podem ter essa validade depois de aberta, 30 dias em temperatura ambiente e não ultrapassar essa temperatura. E a gente orienta que tire da geladeira uns 15 minutinhos antes da aplicação para poder atingir uma temperatura melhor, porque passa a ser muito dolorosa quando está muito geladinho, tá? Locais de aplicação, gordurinha, né, gente? Subcutânea, então nessa gordurinha aqui do braço, dividir o abdômen em quadrantes, 3 dedos longe do umbigo, de um lado, do outro, até essa linha aqui, ó, então pode usar daqui até aqui, separando 3 dedinhos, até essa região aqui. Pode ser aplicado aqui também no glúteo, tá? Na parte superior externa do glúteo e na região lateral aqui da coxa, não é nessa região interna. Mas tem mais gordura aqui, tem, mas tem mais vasos também, tá? Então o risco de pegar vaso na região interna, na região externa. Mas tem pouca gordura em algumas pessoas. Acho que tem também, é difícil, tá? Mas pode ser. Mas tem bastante áreas de fazer o rodízio. Toda consulta você tem que pedir para o paciente olhar o rodízio. Tem gente que aplica sempre no mesmo lugar. Faz o quê? Faz uma lesão no tecido subcutâneo, faz um nódulo, e aí naquele nódulo não há mais absorção porque virou uma fibrose. Então se é uma fibrose, ele aplica em cima da fibrose, vai absorver isso sistemicamente? Não vai. Mas acaba que pessoas que se aplicam sempre do mesmo lugar, gente, meio que toque. Então você tem que analisar a barriguinha, tem que ver se for criança, para ver se às vezes a criança está mais independente, a mãe deixa aplicar. E aí ela fica aplicando sempre no mesmo lugar, não quer mudar, botou na cabeça, aí chega com a gente com o nódulozinho lá e você fala, olha, né, não pode mais aplicar aqui, tem que mudar. Às vezes se desfaz, massagem, né, deixando um pouquinho quietinho, fazendo uma bolsinha, mas tem que mudar, não pode mais, tá? Aqui a bomba de infusão, como que ela fica, tá? Fica acopladinha assim, pode tirar para tomar banho, para fazer um esporte, até 2 horas, pode ficar. Mas é isso aqui, gente, anda com isso, dorme com isso, e tem que se ajustar. Mas posso falar que apesar de ser um trambolhozinho, hoje isso aqui é o que há de melhor para o tratamento do diabetes tipo 1 ou daqueles que usam insulina. Nesse caso aí você esquece todas as outras e só usa isso daí. Ah, sim, porque aqui dentro está uma insulina de ação rápida, entendeu? Aqui dentro não precisa. A insulina fica liberando, a máquina da bomba libera de meia hora, entendeu? Então não precisa da basal. Ele vai ter a insulina melhor que a Fiasp, porque vai ficar liberando, tem uma meia-vida mais curta, tá? E vai indo de meia hora, de 1 em 1 hora a gente programa a bomba. Geralmente de 1 em 1 hora eu escolho se vai liberar meia unidade, se vai liberar uma unidade. E toda vez que ele comer, ele manda um sinal e a bomba libera 5, 6, 8 unidades. E ele afere também? A melhor bomba afere. A melhor. A última que lançou, a Meditronic, que é a marca, 780, essa faz tudo já. Essa é chamada pâncreas artificial. Quando você for procurar na internet, você colocar a palavra pâncreas artificial, está falando dessa bomba. Ela tem sensor, né? E tem de mandar, né? Para mandar a todos os, como é que eu posso falar? Os comandos para enviar a dose certa que a gente prescrever. A gente que mexe tudo. A dose que eu quero é de 2 horas da manhã até 3 horas da manhã, 4 a 5, 5 a 6. E aí sim, ele controla o bônus refeição. Aí o bônus na hora de comer, que é uma dose maior, é o paciente que controla, tá? Vou começar a usar a insulina para o meu paciente. Que dose? A dose é pelo peso, pelo dia. Eu calculo a dose pelo peso e a dose total de insulina por dia. Começa entre 0,5 a 1 unidade. Em idoso, eu posso começar até menos que 0,5. Posso começar com 0,3. Tá lá? Tá? Posso começar? Pode falar. Ah, pessoal, no dedo. Eu falei, tirar uma dúvida. De 0,5 a 1. Se for um paciente muito obeso, vai tender mais para 0,5 ou mais para 1? Mais para 0,5 ou mais para 1? Mais para 1. Tá? Porque se ele é obeso e tem resistência insulínica, geralmente as doses vão ter que ser maiores. Se é um paciente com doença renal crônica, já bem avançada, pré-diálise, mas avançada, vai tender mais para mais ou mais para menos?
mas para menos. A insulina, depois de degradada, é eliminada também por via renal. Então, menor clearance, menor dose de insulina, tá? E aí você está tratando seu pacientinho e às vezes de uma hora para outra começa a variar muito. Alguns fatores podem interferir com a necessidade total diária de insulina. Puberdade, era uma criança que estava vindo bem controladinho com uma dose ali de 30 unidades por dia e começou a ficar descompensado. Será que não é início puberal? O tempo de doença também, isso pode afetar tanto para mais quanto para menos. Fase do diabetes, falei para vocês da fase de lua de mel, tá? O que acontece? Há uma redução das doses de insulina. Eu estou com um menino de 14 anos que diagnosticou em setembro, falei dele para vocês. Ele está usando 8 da basal. No começo ele usava 15 da basal e 5, 10 e 5 da rápida. Agora ele está com 8 da basal, nem está usando rápida, não está precisando. Então tem que entender isso também e sair reduzindo. O local de aplicação varia, falei para vocês, se ele está usando na barriguinha e tem uma fibrose, não vai absorver. Se ele está usando na perna e vai correr, o que acontece? A ação é mais rápida ou mais lenta? Mais rápida. Então ele quis aplicar agora na perna e ele foi fazer exercício de corrida. E ele comeu um pouquinho menos. Dava certo nas outras vezes que ele não fazia exercício. Dessa vez, ele teve uma hipoglicemia. Ele aplicou no local e aumentou a vascularização na hora que ele começou a correr. Foi absorvido um pouquinho mais rápido, fez um efeitozinho um pouquinho diferente. Então, influi também, tá? Ele estava sempre aplicando aqui no bracinho, e aí ele aplicou bem em cima do nódulozinho, estava uma gordura, estava uma fibrose. Fez um pico, local de aplicação. Importante conhecer. Intensidade também das atividades físicas, mesmo que ele não tenha aplicado na perna e tenha ido correr, mas ele estava usando 30 unidades por dia, era sedentário, passou a fazer musculação, treinar, vai melhorar a resistência insulínica, vai perder peso, vai aumentar a massa muscular. A atividade física, só por si, já estimula a captação de glicose via GLUT4. Só pelo exercício, não precisa de sinalização insulínica. Então, vai melhorar a captação de glicose no exercício físico. Talvez vai reduzir a quantidade total diária de insulina desse paciente também, tá? Intercorrência, gente. Vinha tudo bem, de uma hora para outra começou a fazer vários picos. Desconfia se não está com uma infecção, às vezes é um idoso com uma infecção de urina, assintomático ali, não vai fazer um quadro clínico muito grande, exuberante, não. Às vezes vai fazer só uma queda do sensório, aumento da glicemia, sintomas de desidratação, então fica atento. Estava vindo super bem, a família começou a te ligar, pode ser o início de uma infecção, tá? Aí em adolescentes ou em situações de estresse, de doenças, as doses podem aumentar tanto para chegar a 1,5, tá bom? Isso é bem individual. Como que a gente administra? Vamos supor, vocês aprenderam, vamos começar a insulinizar um adolescente de 16 anos que está pesando 47 quilos. Vamos lá. Vamos calcular para vocês aprenderem. Vou insulinizar 47 quilos, vou começar com ele com 0,5. 23 unidades e meia. Dessas 23 unidades, como vai ser? 40 a 60% de basal e o restante de insulina rápida. Eu vou ter que dividir ao longo das refeições. Não é fixa. Você vai perguntar como que ele come, o que ele come, qual horário, se ele não toma café, se ele almoça, qual horário, você vai distribuir ao longo das refeições. Então 23,5 é a dose total diária de insulina. Vamos colocar que isso aqui vai ser 26%. Vai ser 60%, desculpa. Então vai ficar 14 unidades da basal e o resto de rápida. Não toma café da manhã, de jeito nenhum. Adolescente não toma café. Precisa usar rápida antes do café? A princípio você nem prescreve, mas ele não toma café. E se ele tomasse, mas ele come só 2 frutas? Vocês sabem mais ou menos quanto tem de carboidrato nos alimentos? Quanto que precisa? Quanto que uma unidade de insulina baixa em carboidrato? Primeira consulta adolescente, a gente sempre vai colocar que uma unidade de insulina baixa muito de carboidrato, porque eu não conheço esse paciente. Então eu vou calcular na minha cabeça que uma unidade de insulina baixa pelo menos 20 gramas de carboidrato. O mínimo para começar uma contagem são 15.
mas eu não conheço, vou colocar 1 para 20 para evitar hipoglicemia. Uma maçã não tem nem 10 gramas de carboidrato. Uma banana, então eu teria que comer uma banana, uma maçã, você vai ter para conseguir usar uma insulina, uma unidade. Então o café ele não vai corrigir, tá? Aí no almoço eu coloco lá umas 2, na janta 2 e vou conhecer esse paciente. Daqui 3 dias ele volta comigo com as glicoses. O mais importante, ele já está usando uma basal. Já vai prevenir cetoacidose, já vai prevenir um pico maior, então já fico tranquila. Vou ensinar, vou ver como ele come, vou ver como ficam as fases mundiais pelo mapeamento, ele vai trazer isso para mim, tá? Mas é entender que essa dose total diária não é só, no paciente com diabetes do tipo 1, não é só basal. Vai precisar inserir a insulina depois a rápida também. Professora, eu não queria começar com a rápida também, eu tenho um pouquinho de receio. Eu não sei o que ele come, depois ele tem uma hipoglicemia. Começa com a basal, daqui 3 dias você vê os pós-prandiais e você vai conseguir imaginar quanto que precisa colocar. Tá? Esse paciente ele não tem uma rotina fixa, tipo, às vezes come 6, às vezes come 3, 4. Aí ele vai aprender a contar para ele poder cuidar da rotina louca dele. Eu que não vou ficar louca. Entendeu? Mas, ele vai aprender a contar. Mas aí eu vou ter que calcular, então, tipo assim. Não, quem vai calcular é ele. O professor vai dar as orientações do livro para ele, com tudo que existe de contagem de carboidrato. Quais são as orientações que você vai ter que dar para ele? Quanto uma unidade de insulina baixa na glicemia dele, isso a gente chama de fator de sensibilidade. Isso você fornece para ele de acordo com a dose total diária de insulina que ele está usando. Outro dado, para quantas gramas de carboidrato vai ser uma unidade de insulina, que é a relação insulina-carboidrato. Isso você vai explicar para ele também. E qual é a meta dele antes das refeições? Ah, doutora, de 80 a 130. Estipula uma meta com ele, 120. Por quê que precisa estipular uma meta? Porque se ele está usando insulina para refeição e ele chegou antes da refeição com ela alta, pós-prandial vai ficar legal? Não, você usou insulina para refeição. Se ela já estava alta, você tinha que usar insulina para refeição e uma insulina para corrigir de acordo com a meta que você deseja para ele. Tá? Então você vai falar, olha, Felipe, a sua glicose, a meta é 120. E o seu fator de sensibilidade, aqui eu vou calcular, porque eu não conheço você muito bem, estou calculando aqui pela dose total de insulina, como que eu calculo esse fator de sensibilidade? Se o Felipe for usar em média 24 unidades por dia, é 1.800 dividido por 24. Então, olha, para o Felipe, que ele é magrinho, uma unidade está reduzindo 75 miligramas da glicose dele. Isso na primeira consulta, isso aqui é variável. Se ele for usar mais insulina, vai reduzir menos. Se ele usar menos, vai reduzir mais. É 1.800 dividido pela dose total diária de insulina. Eu comecei a calcular agora. Então, eu vou colocar sempre para mais. Você sempre tentando prevenir a hipoglicemia. Mas por quê, professor? Ele é adolescente. Porque um episódio de hipoglicemia muda a vida de um paciente. Ele começa a ter medo de usar insulina, ter medo de usar rápido. E logo no início do tratamento já dá uma ansiedade nesse paciente. É trágico depois, tá? Estou com um paciente adolescente não, já adulto, que teve uma hipoglicemia super grave. Ele já tem alguns problemas psiquiátricos, ele não gosta muito, não vai muito na consulta. Enfim, depois de muita insistência, a família conseguiu fazer ele começar o acompanhamento. Agora eu taco remédio para ansiedade, eu estou deixando a glicose dele ainda mais alta. Eu falo para ele que dá para usar 4, ele fala, mas eu vou usar 3, tá? Eu falei, tá bom, vou respeitar o seu momento. 2 horas depois você vai me dizer que dava para usar 4. Aí ele, dava. Eu falei, então pronto, a próxima vez vamos tentar usar 3,5, então vamos tentar. Então eu estou trabalhando isso com ele, já tem 20 e poucos anos. Mas ele teve um quadro grave de hipoglicemia. Começou a usar uma dose de basal muito alta, eu não sei o que aconteceu com ele, com 2 doses, enfim. E daí teve agora toda uma logística para ele melhorar. Então nesse começo a gente sempre tenta prevenir a hipoglicemia para a gente não ter medo. Professor, no caso do paciente com diabetes tipo LADA, se ele começar com sintomas, vai iniciar com uso oral? O LADA, se você ainda não sabe que é LADA, ele está usando oral. O LADA confunde. O LADA você não sabe que é LADA logo no começo. Se você tiver o feeling de saber que é LADA logo no começo, é um paciente, nossa, paciente é jovem, magro.
quando ele posa de 150, porque ele não lembra que ele não faz 200, 300, 400, lembra que ele não abre o quadro com poliúria, polidipsia, que nem o BN1, não faz complicação logo ao diagnóstico, não faz cetoacidose. Ele vai se apresentar para você, vai fazer uma glicose de jejum, vai falar 150, uma glicada de 7,5, 8, e você lá, nunca estudou, nunca ouviu falar em nada, DM2, vai começar medicamento oral para ele. Enquanto está controlando, você vai continuar tratando ele com o DM2, ele vai controlar com o medicamento oral nos primeiros meses, até um ano, a glicada dele vai para 6, 6,5. Você vai pensar em usar insulina para esse paciente? Não é. Agora, se você lembrar do que você estudou lá pela quarta consulta, nossa, ele é magro, né? Magrinho. Tem histórico de diabetes na família, João? Dois? Não, ninguém na família não. Seu pai, sua mãe não tem, seus avós? Não. Aí você lá também coloca um antigade para ele. E vem um antigade super positivo. Aí você muda já a terapia. Aí você começa a insulina. Vai ser dose alta? Não, dose baixa. Mas você tem que instituir insulina. Por quê? Porque vai ser o tratamento depois da vida inteira dele. Tá? Não é errado começar medicamento oral com ADA porque você não sabe que é um ADA. A partir do momento que você desconfiou que é um ADA, pediu um antigade, veio positivo, você vai ter que iniciar insulina terapia para ele. Já precisa, será, usar insulina rápida? Talvez ainda não. Você começa com a basal, pede um mapeamento da glicemia antes, depois da refeição, antes e depois, vê se ele está atingindo meta pós-prandial sem precisar da insulina rápida. Se as pós-prandiais estão ficando 150, 160, ele precisa usar uma insulina rápida antes da refeição? Não, não precisa. Quando precisar, você vai instituir e vai fazer o que eu estou falando, contagem de carboidrato para ele também, tá? Então, o paciente que muda a rotina muito, ele tem que ser maior amigo do livro de contagem, que tem tudo lá. O livro de contagem de carboidrato tem o picolé Esquibom, da não sei da onde, da Quibom. Tem lá no livro. Você pode baixar Manual de Contagem de Carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. Gente, tem mais de 30 folhas com todos os alimentos que vocês imaginarem. Tem lá, leite moça, uma colher de sopa tem tantas gramas de carboidrato, tantas calorias. Uma banana nanica, tem que pesar a banana nanica. A banana nanica do livro está lá, gramas que pesa a banana. A banana tem 50 gramas, em 50 gramas tem 12 de carboidrato com tantas calorias. O paciente que vai comer banana nanica não pode pegar a banana nanica e calcular com aquela banana. O que ele tem que fazer? Pesar a banana nanica dele, fazer uma regra de 3 para calcular quantos gramas aquela banana tem. Ontem uma criança, não, anteontem, ela veio na segunda, ela tem 10 anos, ela tem diabetes desde 1 ano e 3 meses. Já passaram por vários endócrinos, mas faltou esse detalhe. A balança de alimentos vocês estão usando? Na balança de alimentos? Eu falei, uai, mas vocês não fazem contagem? Faz. Uai, como é que você faz? Ah, pelo manual. Eu falei, sim, mas a banana do manual é igual a sua banana? Não, eu falei, então como é que você está fazendo? Se a banana do manual tem 50 e está comendo uma banana de 30, sua filha vai ter hipoglicemia. Se a banana é 50 e você está usando uma banana de 80, a contagem não vai dar certo. Regra de 3. É para todo mundo a contagem de carboidrato? Todo mundo tem esse entendimento? Não, gente. Então não é para todo mundo. É o ideal, o sonho. Por isso que a bomba de infusão também é uma Ferrari nas mãos da pessoa, se ela não, aqui em Porto Velho, se a pessoa não sabe fazer isso. E a professora vai estar criticando. Não, gente, eu não estou. É difícil. Tá? É matemática. E não é, a contagem de carboidrato não é só pesar e fazer regra de 3. Falei que estava 200 a glicose do Felipe, que a meta dele é 120. Ele calculou bem certinho o bônus de refeição. Agora ele tem que calcular o bônus de correção, que é 120, a meta está 200. O que ele tem que fazer? 200 menos 120 dividido por quanto? 200, tá, vai dar 80 ali, dividido por quanto? Pelo fator de sensibilidade. Professora, como assim? Sim. 200 é o que ele tem, 120 é o que eu quero. Passou quanto? Passou quanto? 80. Pronto. Quantas unidades de insulina eu vou utilizar para baixar esse 80? Uma.
Porque eu falei para vocês que uma unidade de insulina baixa quanto na glicose dele? 75. Então ele calculou que ele vai comer 4 unidades do tanto de carboidrato que ele vai ingerir. Mas não vai ficar legal ainda no pós-prandial, porque está 80 acima. Então ele tem que chegar com 120 para poder ficar com 180 pós-prandial. Então ele tem que usar as 4 da alimentação mais uma da correção. Se eu tivesse passado 180, ele ia usar 2. Eu arredondo sempre para menos. Sempre para menos. Você vai conhecer seu paciente, depois você vai ver que não deu certo. Ele vai calcular para você quanto que ele fez, se ele estava seguindo as orientações. Daqui uma semana ele traz, não está dando certo, você vai aumentar para mais. Você vai mudar esse fator de sensibilidade dele. Tem que ver se ele fez certo também. Sim. Aí eu peço para ele explicar tudo certo. E eles sabem que se eu fizer um negócio e eles estão mentindo para mim, eles vão ser os únicos que vão se prejudicar. Porque no meu prontuário faz exatamente o que ele me fala. Se ele falou que está usando direitinho, vai estar lá dizendo que ele está usando direitinho. Então eu posso aumentar a dose confiando no que ele me falou. E se ele tiver hipoglicemia, ele está fazendo errado. Porque está tudo certo, tudo calculado perfeitamente. Não tem como eu me perder aqui. É matemática. Então, aí claro, aí ele vai me dizer, não, doutor, eu sei tudo certinho, mas eu fiquei 3 horas na academia. Não dá, né, João? Não dá, né, fulano? Entendeu? Então a gente não tem como a gente se perder quando a gente conhece o nosso paciente, tá? Falei do DM1 para vocês. DM1 basal e bolos em todas as refeições. E do DM2, eu sempre vou começar assim também? Não necessariamente. Quando eu quero usar insulina com DM2 para ser um outro medicamento, porque o que tem no SUS, metformina e glibenclamida, não está controlando, ele não pode comprar um terceiro, eu não preciso insulinizá-lo plenamente. Ele não está ainda com deficiência de insulina. Eu vou usar a insulina como um terceiro medicamento. E daí, se for a NPH, eu posso começar com uma dose ao deitar só. Uma dose antes de dormir, que é a insulina que a gente chama bedtime, NPH ao deitar, tá? Por quê, professora? Porque a NPH, eu estou querendo usar uma dose só. Melhor horário para utilizar, que tem maior resistência periférica à insulina, é à noite. Então eu começo a NPH à noite, porque eu sei que a NPH não dura 24 horas. E se eu começar a NPH de manhã, na hora do almoço, ela não vai chegar no maior momento que eu preciso. Então, se for NPH, com esse intuito de mais um antidiabético oral, mais um medicamento, mantendo os esquemas que ele está usando, a NPH é à noite. Mas ele pode comprar uma outra insulina. Daí, se ele pode comprar a degludeca ou a glargina, ele pode aplicar a qualquer horário, porque ela dura 24 horas, ela vai cobrir aquela fase da noite da resistência periférica de manhã pelo pico do GH noturno, tá? Então, paciente que nem todo paciente que está com insulina precisa parar os antidiabéticos orais. Por que eu iniciei a insulina? Porque ele estava com muito sintoma? Zero resistência insulínica, magro, não tem resistência insulínica, tem 30 anos de diabetes, vou insulinizar plenamente, faz sentido manter metformina e glibenclamida? Não faz sentido, o peptídeo C dele já é baixo, não tem reserva. Agora não, ele usa metformina, usa glibenclamida, mas estava glicada de 8,5. Ele nem tem sintoma de hiperglicemia. Meu sonho seria passar para ele um inibidor da SGLT2, um análogo do GLP-1, mas ele não pode comprar. Então a insulina está entrando como um terceiro medicamento para completar o esquema para reduzir a hemoglobina glicada. E daí, como eu começo essa insulina num paciente que não é insulinopênico, é só uma opção terapêutica. Se for NPH do posto, bedtime. Se for glargina ou degludeca, qualquer horário do dia, mas qual é a dose? É 0,5 a 1? Não. Qual é a dose da insulina? 0,2, tá? Ou 10 a 15 unidades fixa. 10 unidades de NPH antes de dormir, você vai aumentando devagarzinho, ou se o paciente é muito obeso, aí você calcula 0,2 unidades. Aqui o paciente não precisa ser insulinizado plenamente. Aqui o paciente não tem sintoma de hiperglicemia. Aqui o esquema de utilização dessa insulina é como um terceiro medicamento ou um quarto medicamento. Então eu vou manter os outros antidiabéticos orais ou a metformina, se fizer sentido manter só a metformina, tá? Mas isso é só por um tempo, né? Porque depois a gente vai ter que
porque o diabetes tipo 2 depois ele vai de um tempo. Pode ser. Aí se ele chegar na fase de piorar, emagrecer, diminuir totalmente, não tá dando conta, você tem que colocar uma dose de manhã, você vai perceber, né? Mais pra frente ele não vai se tornar um insulino dependente? Nem sempre, se Deus quiser, não, né? Eu achei que... Todos? Não. Tem pacientes que tem 20 anos, 30 anos de doença e que não virou, não tem lesão. Eu achei que tipo, depois de 5 anos, depois ele... Não, porque se aconteceu essa lesão no pâncreas para torná-lo insulino dependente, o olho como é que foi? Prejudicou também. Tudo prejudicou. Porque na verdade, o pâncreas no paciente diabético tipo 2 para de produzir quando ele está sendo agredido. Lipotoxicidade, glicotoxicidade. Se não tem glicotoxicidade, não tem lipotoxicidade, porque o paciente está bem controlado, faz exercício, se cuida, você preserva essa função pancreática, tá? Claro que existem N tipos de diabetes, tá? Você pensa que é um diabetes tipo 2 e não é, é um MOD, entendeu? Então, mas geralmente não é para acontecer, não é. Deus me livre, se eu tratava do paciente diabético, olha, seu João, vamos começar a orar, mas daqui 20 anos vai precisar de insulina, tá? Como é que a senhora sabe? Não, porque eu sei, vai acontecer. Não, isso é bem individual, depende do seu controle. Tem um tio que faleceu com 89 anos, DM2 desde os 40, diabético, só antidiabético oral. Caminhava, tudo certinho, entendeu? Mas ele tinha uma história cardiovascular muito grande, então família, infartou, e aí o último infarto realmente não resistiu. Mas não foi pelo controle do diabetes. O esquema do paciente é uma possa ser composto do medicamento que ele está sem sintomas. Sim. Quando ele tem sintomas, como é que o DM2 com sintomas? Aí você vai ter que insulinizar plenamente, pelo menos 2 horas diárias, tá aqui. Tá. Ó, insulina terapia intensiva, né? Quando não tá resolvendo com os esquemas, não adiantou você dar só uma dose. Aí você até tentou colocar uma insulina rápida em alguma refeição, entendeu? Porque está mandando pico pós-prandial, não está resolvendo, a glicose vai subindo e ele começa a ter sintomas como a hiperglicemia. Aí o que você vai fazer? Insulina terapia intensiva. Como é que é a insulina terapia intensiva? 2 doses da NPH ou uma dose de uma basal com meia-vida maior, entendeu? Aí você também vai avaliar seu paciente se você vai manter ou não vai manter os antidiabéticos orais. Se você está fazendo uma insulina terapia intensiva, 2 doses de NPH, está demonstrando que a secreção de insulina está baixa, talvez não faça sentido você manter a sulfonilureia, entendeu? Talvez não faça sentido manter a sulfonilureia. Porém, se o paciente parou de produzir insulina por conta do tempo de doença, ele tem retinopatia, ele tem neuropatia, mas ele tem a gordurinha, ele tem resistência periférica, ele tem gordura visceral, você não precisa tirar a metformina. Você pode manter metformina, análogo do GLP-1, se for o caso, inibidor da SGLT2. Você só está sabendo que agora ele está indício de que não está funcionando o pâncreas, não está tendo resposta com os outros antidiabéticos. Você tem que aumentar o esquema de insulina, tá? E aqui é uma mapinha que a gente entrega para o paciente, gente, tá? Ó, isso aqui tem na internet, você faz, tira xerox, dá para ele. Eu peço para ele sempre fazer de 7 a 10 dias antes da consulta. 3 horas da manhã, eu peço para fazer pelo menos 2 vezes nesses 7 dias, para eu ver se, por acaso, eu chegar aqui com uma hiperglicemia matinal, eu já olhar se não foi uma hipo de madrugada. Então, 2 pelo menos eu preciso na madrugada, quando ele vem comigo. Ah, não, o paciente está super bem, todas as glicoses de jejum estão normais, glicada boa, eu não peço de madrugada, tá bom? É isso. Hã? Alguém falou uma coisa? Não? Então, aqui, ó, vamos lá, rapidinho. Paciente de 54 anos, questão de poliúria, polidipsia e perda ponderal espontânea há 2 meses. Na OBS, você realiza exame de glicemia sérica com valor de 245. Primeira coisa, qual é o suspeito diagnóstico? Diabetes. Do tipo 2. A princípio parece tipo 2. Pela idade, enfim, vamos supor que ela era obesa, tá? Você já pode confirmar, ela vai perguntar para você, como assim? Você está dizendo que eu tenho diabetes tipo 2?
acabei de fazer um exame, eu nem tô de jejum. Só eu vou procurar outra médica. Vou sair daqui, a senhora é doida. O que você vai dizer pra ela? Acima de 200. Dona Maria, eu estudei. A senhora tem diabetes tipo 2. Por quê? Como você vai justificar? Ela vai estar com sintomas. Tá. Poliúria, perda de peso. E outra coisa, a diabetes dela está acima de 200. A glicemia dela está acima de 200. Na presença de Sintomas. não precisa de jejum. Não precisa, eu acho que aqui nesse caso, a gente não precisa fazer de novo, né? Não precisa. Você vai depois pedir glicada dela, mas para saber como estava e como que ficou com a sua terapia, entendeu? É bom uma glicada só mesmo para ver se você conseguiu instituir um tratamento legal, tá? Porque vamos supor que a glicada dela era 13, e daqui 3 meses você conseguiu levar para 9. Ah, tudo bem, não atingiu meta, mas poxa vida, né? Diego Ataro. Olha como você melhorou. Então, olha, Dona Maria, desculpa, a senhora pode até sair, se a senhora quiser, a senhora não gostou de mim, não tem olhos verdes, porém, a senhora tem diabetes sim, tá? E qual que é a conduta? Que medicamento você vai dar para ela? Metformina, com glibenclamida, análogo do GLP-1, que ela ainda tem um IMC de 30, insulina, o que você vai fazer com ela? Eu sei que ela tem cardiovascular. Tem que avaliar os riscos que ela tem de cardiovascular. Não tem problema, aqui não vai mudar muito não a tua conduta. Qual que é a conduta aqui? 245 na presença de sintomas. Insulina. Entendeu? Agora, o que eu falei para vocês rapidinho nesse slide aqui, ó? Quando a gente for instituir um tratamento, tem que avaliar não sei o que, não sei o que, não sei o que, e as preferências do paciente, né? Ela não quer de jeito nenhum, nem não quer pra insulina. Aí você não vai prescrever insulina. Você vai explicar para ela, vai colocar no seu prontuário, que o paciente se recusou. Você vai começar uma sulfonilureia, que tem uma potência boa em secretagogo, ela tem obesidade, metformina, vai fazer o mapeamento, vai exigir que ela volte com você em 7 dias, 5 dias, e tudo bem, tá? Porque início de diagnóstico, às vezes o paciente não vai querer, tá? Mas você vai deixar explícito no seu prontuário que a paciente se recusou a iniciar a insulina e você, como opção para objetivando, manter a saúde, a vida, não sei mais o que, você fez um esquema opcional, porém você precisa que ela retorne em 5 dias, tá? Então pode acontecer isso, tá, gente? Ainda mais quando é a primeira consulta assim, tá? Mas é isso que vocês vão fazer. Daí vocês vão usar uma droga mais potente, que é um secretagogo de insulina, porque se você for usar só metformina vai demorar muito, porque nesse momento está gritando que ela não está com secreção suficiente de insulina. Então inicia um secretagogo que vai forçar esse pâncreas a produzir um pouquinho, melhora a lipotoxicidade com a metformina, ela vai melhorar também. Tão rápido quanto a insulina? Não, mas vai melhorar, tá? A questão é, a indicação é insulina e ponto. Mas se ela se recusar na primeira consulta, você faz isso, mas sempre documentado no prontuário. Eu sempre falo de várias vezes aconteceu isso comigo. Assim, Deus me livre, não vou usar de jeito nenhum, eu não vou perder o paciente. Para ele sair no consultório, ficar triste, acontecer um problema depois. Mas, João, tudo bem, eu concordo com o senhor, mas a gente vai conversar aqui. Eu quero que você me daqui 3 dias. Perfeito, então eu vou falar com a sua família, vou falar com o seu filho se for idoso, entendeu? Já começa a ameaçar. Senão eu nunca mais quero ver o senhor. Né? Não aceito mais ser sua médica. Entendeu? Então a gente tenta conversar aqui para ver se concilia, tá? Não sei se fizeram lista? Não. Não? Vamos fazer rapidinho. Começou aqui. Tá começando. Ok, que pressa é essa? Já tá aqui, né, Bia? Próxima aula. Já tem lista? Certo? Tem não, tá aqui já. E está